Meus alunos, meus brothers do terceiro ano, Mediação Tecnológica, professor Silvio Santos aqui com vocês. A gente está estudando, nesse momento as questões genéticas. Falamos aí da importância de Mendel. Vocês perceberam que tudo que ele fez ali serve como base para a nossa biologia. Até hoje, quando a gente vai estudar genética, os princípios de Mendel são seguidos. O cara era tão fera que ele, mesmo naquela época, os estudos dele nunca foram, digamos, desvalidados ou invalidados. Serve ainda até hoje como base para a genética moderna. Claro que tem algumas não, várias evoluções, mas o estudo dele sempre foi muito respeitado e tido como base. Tá? Agora vamos lá, vai para a tela, nós vamos para a aula de número 9.1, tá? Vamos falar hoje sobre heranças sexuais, tá? Vamos falar sobre caracteres, determinação do sexo, probabilidade, que nós já vimos na aula passada, e a questão de deficiências genéticas, tá bom? Deficiências, nesse caso aqui, de heranças sexuais, não é aquela deficiência, de repente, de sofrer um acidente, perder um membro, uma amputação, não. É assim, você se queimou, ficou com uma queimadura. Isso são fatores externos, que causam características externas que não vão ser passadas para os nossos descendentes. Mas, se for de cunho genético, existe a probabilidade de um descendente seu apresentar aquela característica. Isso nós vamos estar vendo agora. Tá? Então, sobre os caracteres, nós temos aí várias características do nosso organismo. E elas são provenientes tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Então, veja bem, nós temos células N e temos células 2N. Essa aqui, pessoal, a gente pode chamar de haploide. Tá? Essa aqui nós chamamos de diploide. Sempre a célula haploide, pessoal, ela vai ser a célula que tem a metade de uma diploide e vice-versa, tá bom? Então, em condições normais, no caso do ser humano, em condições normais, qualquer célula diploide do humano, ela tem 23 pares de cromossomos. Portanto, 46. Ou seja, uma célula diploide humana, ela tem 46 cromossomos. Portanto, ela é 2N. Interessante eu falar isso aqui para ti. Por que ela é 2N, pessoal? Presta atenção. Os gametas, que são espermatozoide e óvulo, espermatozoide do homem e óvulo da mulher, eles são células haploide. Espermatozoide e óvulo são células haploide. Portanto, no caso aqui dos seres humanos, se a 2N tem 46, olha lá, se a 2N tem 46, então automaticamente a célula N do ser humano vai ter quantos cromossomos? Ela vai ser a metade. Então ela vai ter 23 cromossomos. Tá bom? Não confunda. Células 2N nos seres humanos têm 46 cromossomos e as células N nos seres humanos têm 23 cromossomos. Tá? Essa célula aqui, que é óvulo e espermatozoide, em algum momento, depois da reprodução, do sexo entre os gêneros, o espermatozoide ele vai se encontrar com o óvulo. Se esse N, no caso do humano, tem 23 e esse outro N tem mais 23, ele vai formar uma célula 2N, que é essa aqui. No caso dos seres humanos, a célula 2N ela vai ter quanto lá? 46 cromossomos. E você concorda que se eu tenho 46 cromossomos, significa que eu tenho 23 pares de cromossomos? Eu tenho 23 pares. Por quê? Cada par desse, um que veio da mãe, um que veio do pai.
Cada um não mandou 23 quando era a célula N? O espermatozoide mandou 23, óvulo mandou 23. Quando se encontraram, formaram 46. Ou seja, eu tenho 46 cromossomos, que também é a mesma coisa do que 23 pares de cromossomos, tá? Desses cromossomos, olha que interessante aqui, ó, desses cromossomos, 44 desses cromossomos são autossômicos ou autossomos, ou seja, eles não influenciam na formação sexual do indivíduo. Já nós temos 2 cromossomos que são cromossomos sexuais, tá? Que são também conhecidos como heterossomos. Ou seja, eles é que vão definir se o indivíduo é homem ou mulher, ou se é macho ou se é fêmea, vamos dizer assim, tá? E esses 2 cromossomos sexuais é o X e o Y, tá? Agora, vale você não vá se prender à questão do ser humano, tá, pessoal? Porque em todos os indivíduos existem células N e existem células 2N. No nosso caso, a célula 2N tem 46 cromossomos e a N tem 23. Mas vamos supor no cachorro, né? Eu vou usar outro exemplo mais didático aqui, mas para não gerar muito cálculo. Vamos supor que o indivíduo tenha 80, né, a célula 2N dele seja igual a 80 cromossomos. Se a célula 2N desse indivíduo é igual a 80 cromossomos, então significa que a célula N dele vai ter 40. Você está entendendo? Então não é só no ser humano. Dependendo do indivíduo que você estiver pesquisando, ele vai ter quantidades diferentes de cromossomos. No nosso caso, o total é 46. O total normal do ser humano é 46. Tá? Em outros indivíduos, essa quantidade total pode variar para menos ou para mais. Então, a célula 2N sempre vai ser o total de cromossomos e a célula N sempre vai ser a metade disso. Tá bom? Essa é a ideia. Só que aqui a gente está apontando para o caso do ser humano. Tá? Bom, então aqui nós temos, pessoal, o que a gente chama de cariótipo. O que é um cariótipo? O cariótipo, ele é a quantidade de cromossomos que nós temos. Se você for contar aqui, ó, cada pazinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você vai contar 23 pares, tá? Põe na tela aqui para eu dar uma sublinhada aqui. Né? Eu tenho 23 pares. Você vai contar 23 pares desses. Os numerozinhos estão aqui indicando. Beleza? Ó, 22 pares, lembra que eu acabei de falar. 22 pares são iguais a quanto? 44. 44 desses cromossomos são autossômicos, eles não influenciam se vai ser homem ou mulher esse indivíduo. Quem vai fazer isso são os 2 cromossomos sexuais, que é o X e o Y. Se esse indivíduo for XX, ele vai ser mulher. Se esse indivíduo for XY, como é aqui na imagem, ó, esse indivíduo vai ser homem. Eu tenho aqui uma outra imagem, ó. Esse aqui é mulher, ó. X, tá bom? Mas os outros cromossomos, os outros pares continuam aqui. Se você contar em pares, nós temos aqui 23. Se você for contar de um por um, cada faixinha dessa aqui, ó, vão dar 46 cromossomos ao todo, tá? Então, qual é o cariótipo humano? O cariótipo humano é composto de 46 cromossomos. Tá? Se de repente o Enem se referir dessa forma para você, você saiba que ele está falando sobre a quantidade de cromossomos que o indivíduo tem no seu DNA, né, nas suas células. Tá? 46 cromossomos. Vocês percebem aqui, voltando aqui, ó, vocês percebem que o X ele tem um formato, né? Vou até mudar de amarelinha aqui para amarelinha. O X, o cromossomo X, ele tem um formato que não é necessariamente um X, isso é uma forma usada para estudo. E o Y, ele tem um formato também peculiar, ele é menor do que o X. Né? O Y, ele define se o indivíduo é homem e o X determina se o indivíduo é mulher. Mas na dupla de cromossomos sexuais sempre vai ter um X. Tá bom, pessoal? Sempre vai ter um X.
O que vai definir é a outra dupla, é o outro indivíduo. Se cair um X junto com esse X, vai ser mulher. Se cair um Y junto com esse X, vai ser homem, tá? Por quê? Porque a mulher, ela tem uma característica, a mulher humana, né? A fêmea humana, ela tem uma característica de ser homogamética. Só aliás, ela produz só um tipo de cromossomo sexual, ela só produz o X. O homem é que produz X e Y. Então vai depender do espermatozoide que chegar no óvulo. Isso que vai definir. Se esse espermatozoide levar um cromossomo sexual X, ele vai somar com o X que tem lá e vai ficar XX. Se ele chegar com um espermatozoide que tem um cromossomo sexual Y, esse Y vai somar com o X que está lá e vai formar um indivíduo masculino. Tá bom? Então aqui, ó. Como eu mostrei ainda há pouco no cariótipo humano, na figura mesmo real de como é um exame de cariótipo, o que vocês viram ainda há pouco é real, isso aqui, ó. Isso aqui é um cariótipo real que fizeram um exame de alguma pessoa e geraram essa imagem. Você consegue perceber que o cromossomo X, ele tem uma diferença. Ele tem uma diferença estrutural, ele é maior, como eu falei ainda agora. O Y, ele é um pouco menor, tá? Nessa porção aqui, ó, você percebe que existe um pedaço do gene do cromossomo feminino que ela não tem uma região no masculino que faça frente a ela, que faça uma dupla com ela. Isso vai fazer muita diferença, vocês vão entender por quê. Existem heranças ligadas ao sexo, tá? Que são essas que geralmente os genes estão nessa região do cromossomo feminino, justamente nessa região que não tem um par correspondente lá no gene, no cromossomo masculino. Existem heranças restritas ao sexo, ou seja, que ficam numa região que só o homem tem. Então, qualquer alteração que aconteça nessa parte do gene Y, só o homem vai apresentar, só homens vão apresentar. Por isso é uma herança restrita ao sexo. Essa região é que contém características que fazem o homem desenvolver caracteres masculinos, tá? E tem aquelas heranças, pessoal, que são influenciadas pelo sexo, tá? Tá bom? Que elas vão acontecer numa região que é comum, que tem tanto no homem, né? Tanto na mulher, no caso aqui, quanto no homem, tá bom? Então, ó, o cromossomo Y, ele é mais curto e possui menos genes do que o cromossomo X, tá? Além de conter uma porção encurtada em que existem genes exclusivos do sexo masculino. Aí tu deve estar se falando assim, né? Ah, agora eu tô entendendo, né? Principalmente as meninas. Olha aí, ó, a mulher tem mais genes do que o homem, né? Fisiologicamente falando, pessoal, nós somos iguais. Agora, existem características que realmente precisam ser estudadas, mas de fato, é um fato. A mulher, ela tem uma região do cromossomo dela, ó, que não tem correspondente lá no nosso gene. Então, algumas situações que acontecem nessa região podem se expressar independente de recessividade ou dominância. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá, põe na tela. Então, existem aqui, como eu falei, né? A figura abaixo, uma parte do cromossomo X não possui alelos não possui alelos no cromossomo Y. Vocês percebem que aqui fica uma espécie de interrogação. Ó. Ninguém faz frente aqui, tá? Ninguém faz, não tem ninguém para suprimir uma informação que venha dessa região do gene da mulher, tá bom? Então, isso entre os dois cromossomos há uma região que a gente chama de não homóloga. Existe uma região em que o cromossomo masculino ele não é homólogo, ele não tem genes que façam dupla com essa região do gene do cromossomo feminino, tá? E é aí que vem algumas situações. Determinação do sexo.
como eu falei ainda há pouco. No homem, a constituição genética é representada, né, por 44 cromossomos mais XY. Ou seja, 44 cromossomos autossômicos mais XY. Isso é uma forma de você representar geneticamente se o indivíduo é homem ou mulher. Tá, pessoal? Você coloca lá 44XY. Então, você está se referindo que esse indivíduo ele é um homem. Se você colocar 44XX, você está se referindo que esse indivíduo é mulher. Tá? Mas vamos ver aqui de novo. No homem, a constituição genética é representada por 44XY e a dos gametas por ele produzido 22X e 22Y. Ou seja, um espermatozoide do homem, ele lembra que eu falei que toda célula de reprodução dos seres humanos, elas têm 23 cromossomos? Cromossomos, não é pares agora, eu estou falando de cromossomos. Ela tem 23 cromossomos, 22 desses cromossomos são autossômicos e um deles é sexual, no caso dos gametas. Tá? O homem ele produz tanto 22 mais um cromossomo X, como 22 mais um cromossomo Y, e a mulher, ela só produz gametas X, como eu falei ainda há pouco. Ela sempre produz 22 cromossomos autossômicos e o cromossomo sexual dela sempre vai ser o X, entendeu? Ela vai ser sempre 22X. Então isso vai explicar o que eu falei ainda há pouco. Indivíduos que formam um só tipo de gameta, quanto aos cromossomos sexuais, são denominados homogaméticos. No caso dos seres humanos, isso aqui é quem, pessoal? É a mulher. Aqui na afirmação 2, os que produzem dois tipos são chamados de heterogaméticos. Logo, na espécie humana, o sexo feminino é homogamético, enquanto o sexo masculino é heterogamético. Olha aqui para mim. Na prática, falei ainda há pouco, vou frisar. Espermatozoides. O homem produz milhões de espermatozoides, né? Quando ele ejacula espermatozoide, ele está colocando ali para fora milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides, milhões deles são 22X, né? O cromossomo sexual deles são X, e outros milhões são 22Y. Por quê? Porque o homem produz tanto um quanto o outro. Já a mulher não. Qualquer ovulação da mulher, sempre ela vai produzir um óvulo 22X. Porque ela é ela é homogamética, é sempre igual, igual. Ela vai sempre produzir o mesmo, que é o X. O homem não, ele é heterogamético. Ele sempre vai produzir tanto espermatozoides que tem X, que é o cromossomo feminino, quanto os cromossomos que tem Y, tá? Como a mulher é sempre X, o óvulo está lá esperando, ele é 22X. Quando chega esse espermatozoide, ele vai chegar com 22X ou 22Y. Se ele chegar a 22Y, esse Y vai somar com X, que já está lá sempre, XY homem. Se ele chegar com o cromossomo X, ele vai somar com esse, né? Vai fecundar e vai ficar um indivíduo XX, tá bom? Então, esse indivíduo vai ser mulher. Tá? Põe na tela aí para nós. Continuando, então, sempre, como já foi falada aqui em outras aulas, sempre que um indivíduo reproduzir, sempre que um casal se reproduzir, eles vão ter a mesma chance de serem meninos ou meninas. Por quê? Porque é tudo equilibrado, tá? Não existe, o homem ele é mais forte. O homem ele tem mais força do que a mulher, então o gene do homem ele é mais forte. Não existe isso, tá, pessoal? Na genética, não tem como saber, não tem como calcular se um espermatozoide, se ele vai chegar, qual é o espermatozoide que vai chegar no óvulo, né?
São milhões de espermatozoides ali naquele fato, naquela corrida. Impossível saber qual é o indivíduo que vai chegar nesse óvulo. Tá? Agora, existem alguns tipos de reprodução assistida, que são reproduções induzidas. Isso aí, através de técnicas, enfim, pode acontecer. Mas, na natureza, sempre a probabilidade de um indivíduo, né, de um casal ter filhos, meninos e meninas, né, vão ser iguais. 50% de chance de ser menino e 50% de chance de ser menina. Então, essa determinação do sexo, ela é aleatória quando a gente fala de possibilidades naturais, tá bom? Então, no caso aqui, como eu falei, né, a probabilidade é sempre de... Põe na tela aqui para eu dar uma sublinhada aqui. As chances vão ser sempre de 50%, tá? Vale ressaltar que nós somos a soma das células gaméticas dos nossos pais. Ou seja, a célula espermatozoide tem 23 cromossomos, quando ela encontra com o óvulo com mais 23 cromossomos, soma os 46, que vai ser a célula 2N ou diploide. É a mesma coisa. Quando isso acontece, nós passamos a ter uma célula somática. E daí sim, nós somos literalmente a mistura do nosso pai e da nossa mãe. Tá? Porém, alguns erros de percurso podem acontecer, pessoal. Tá? Existem mutações, existem situações que acontecem que podem fazer com que o cariótipo, né, que é a quantidade de cromossomos de um indivíduo, possa ser alterada. Por exemplo, nós não falamos aqui, né, eu não falei sobre isso, né, e nem vou citar na aula aqui, que está escrita aqui para vocês, mas eu lembrei desse exemplo aqui agora. Por exemplo, no caso das síndromes, né, síndromes são situações que acontecem no DNA, ou seja, geralmente as síndromes elas já vêm, digamos assim, de fábrica, tá? No caso aí que nós temos uma situação muito conhecida, que é a síndrome de Down, tá? Que é a trissomia do 21 também, é conhecida, digamos, tecnicamente, que é a trissomia do 21. Nós temos 23 pares de cromossomos, mas o síndrome de Down, lá no par 21, no par de número 21, lembra que eu circulei um monte de par? No par de número 21, aparece um cromossomo a mais. Olha que interessante, né? É uma mutação, né, quantitativa que vai afetar. Aí eu te pergunto, então quer dizer, lembrando que o nosso normal é 46, então quer dizer que o indivíduo que tem 47 cromossomos, ele vai ser mais capacitado, ele vai ser mais inteligente, ele vai ser melhor do que um ser humano que tem 46 cromossomos? Não é essa a mecânica, né? O normal do cariótipo humano é que 46 cromossomos existam nas células de um indivíduo. Cada gene dentro dessa composição dos 46 cromossomos vai fazer o seu trabalho para que esse indivíduo funcione, digamos, de forma normal. O fato de vir um cromossomo a mais, isso vai gerar algo diferente nesse organismo. No caso da trissomia do 21, a síndrome de Down. Nós temos também casos em que o indivíduo perde um cromossomo, né? Isso também pode acontecer. No caso, por exemplo, mulheres que apresentam uma síndrome chamada síndrome de Turner, quando ela tem a síndrome do X, ele é um X sozinho. A dupla que era para vir XX, só vem um X. Algum problema acontece, ela só vem um X. Ela tem menos cromossomos do que era para ter, né? E isso faz com que ela apresente algumas características, né? Tudo isso, algumas características que vão limitar o poder cognitivo, o desenvolvimento hormonal, o desenvolvimento físico dela, né? Vai causar algumas limitações. A mesma coisa de uma síndrome chamada síndrome de Klinefelter, né? Que vai ser um homem que tem 2X e um Y. Então ele vai apresentar algumas características femininas, como mamilos mais desenvolvidos, vai ter um quadril mais largo, genitália não seguindo os padrões da normalidade masculina. Então,
alguns fatores genéticos, pessoal, eles são muito importantes de serem entendidos para você não entender aquilo como tipo uma doença. Deficiência não é doença. Deficiência é uma coisa e doença é outra. Doença você tem, toma um remédio, faz um tratamento e cura. Deficiência não. O indivíduo... Deficiência que eu quero dizer no caso das síndromes. A síndrome não. Ela é uma condição em que o indivíduo ele nasceu daquele jeito. Então aquele é o normal dele. Agora, é claro que aquilo vai causar alguns transtornos, dependendo do grau dessa síndrome, do grau de expressão dessas síndromes. A gente tem as aneuploidias, as euploidias, que são uma outra vertente, né, das mutações genéticas que a gente ainda vai estudar. Mas entendam isso, né? Existem condições em que a pessoa nasceu daquele jeito, então aquilo é o normal dela, ela não vai se curar daquilo. Então só resta você se adaptar e criar, promover ambientes para que aquela pessoa se desenvolva, diferente das doenças. No caso aqui, a gente vai ver algumas deficiências que são genéticas, que não são doenças, mas são condições físicas que alguns organismos podem apresentar devido a algumas características genéticas ou genotípicas que a gente fala. Tá bom? Vamos lá. Põe na tela. Então, deficiências. Existem algumas heranças sexuais, né, que podem ser deficiências herdadas sexualmente, heranças que são ligadas ao sexo, que geralmente elas estão envolvidas ali no gene, no cromossomo feminino, naquela região não homóloga. Nós temos as heranças restritas ao sexo, que nós vimos ainda há pouco, e temos as heranças influenciadas pelo sexo. Ligadas ao sexo. Esse problema, vamos lá, aqui ó. As ligadas ao sexo. Esse problema ele vai acontecer nessa região do cromossomo feminino e vão refletir lá no homem, ou seja, geralmente elas vão aparecer no cromossomo feminino, mas quem vai ser afetado é o homem. Por quê? Porque os genes que vão aparecer nessa parte azul, eles não vão ter outro gene para se defender lá no cromossomo masculino. Você vê que é uma região não homóloga, ela não tem uma parte desse cromossomo que faz frente. Então, qualquer deficiência que se apresentar nessa parte do cromossomo, ela vai ter mais facilidade de se expressar em homens e não em mulheres, por mais que essa deficiência seja proveniente do cromossomo feminino, tá bom? Já essas aqui, ó, que são restritas ao sexo, como eu falei ainda há pouco, elas vão acontecer só no cromossomo Y. E quem é que tem cromossomo Y? Só o homem. Então só vai acontecer no homem. Então, e tem essas influenciadas pelo sexo, que dependendo do que esse indivíduo for, se ele for homem, né, ele pode apresentar características que vão facilitar com que ele apresente aquela deficiência. Se esse indivíduo for feminino, se for uma mulher, ela pode apresentar características que vão potencializar o aparecimento dessa doença. Mas o que vai influenciar isso é o sexo, não é a questão de ser simplesmente homem ou mulher. Vai depender de algumas outras características. Tá? Então vamos lá, põe na tela. Nós temos aí o daltonismo. Né? O daltonismo, olha que interessante, trata-se da incapacidade relativa na distinção de certas cores. Tem gente que olha ali e vê tudo vermelho, tem gente que olha para o verde e vê vermelho, tem gente que olha para o vermelho e vê verde, enfim. Trata-se da incapacidade relativa na distinção de certas cores, que nas suas formas clássicas geralmente criam confusão entre o verde e o vermelho, no caso, porque aqui não apareceu. Tá? Então nós temos aqui, ó, a mulher normal, ela é XX, né? Desão. Portanto, o desão, ele é o gene normal. Se a pessoa tiver desão, ela é normal para o daltonismo, tá? Ó, aqui nós temos desão-desinho. O desinho é a condição que origina o daltonismo, tá? Mas
nesse caso, o Dzão vai inibir o Dzinho, porque ele é dominante. Então, se ele é a normalidade, se ele significa normalidade, então essa mulher, mesmo ela sendo heterozigota, um de cada, ela vai apresentar, né, a característica normal, porém ela é portadora do gene. No caso da mulher, quando ela é XDzinho, ela vai ser daltônica. Por quê? Porque uma característica dominante, quando ela vem em dose dupla, ó, Dzinho, ela vai se expressar. No caso do homem, se a mulher for XDzão e o homem Y normal, ele vai ser um homem normal com relação ao daltonismo. Mas se a mulher for XDzinho e o homem não apresentar característica, mesmo esse gene sendo recessivo, ele vai se expressar, porque ele, como eu falei ainda há pouco, ele vai aparecer numa região não homóloga, pessoal. Então, quando esse indivíduo aqui, ó, vou botar um X aqui e aqui é um Y, né? Vamos supor que esse Dzinho, ele esteja bem aqui, ó. Vou botar aqui vermelho. Ele esteja bem aqui. Ele tem alguém que faça frente com ele aqui no Y? Não, porque ele está numa região não homóloga. Então, mesmo ele sendo recessivo, ele vai se expressar, porque ele não tem ninguém que vá inibir ele, entendeu? Então, vai se expressar em quem? No homem, tá? Ele vai se expressar no homem. Por quê? Porque ele não tem defesa contra isso. É a mesma coisa a questão da hemofilia. É um grupo de doenças genéticas hereditárias que prejudicam a capacidade do corpo em controlar a circulação do sangue ou a coagulação, né? O nível de plaquetas, o qual é utilizado para parar a hemorragia de um vaso sanguíneo quando é quebrado. Então, a pessoa hemofílica, quando ela começa a sangrar, ela tem dificuldades de parar esse sangramento, de estancamento desse sangue. Então, pessoas hemofílicas, muitas vezes, elas têm que viver de uma forma mais controlada, não podem praticar esporte de impacto, enfim, elas têm uma sensibilidade a traumas no corpo, porque qualquer coisa um pouco mais forte já pode causar sangramentos e hemorragias até mesmo internas. Herança autossômica, no caso aqui, influenciadas pelo sexo, tá? Ou seja, vai depender do sexo para essa mulher, para esse indivíduo desenvolver essa doença não, né? Essa deficiência. Nesse grupo, a dominância é influenciada pelo sexo, tá? Herança em que dentro do par de genes autossômicos, um deles é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. E o inverso ocorre com seu alelo na espécie humana, né? Temos o caso da calvície. Então, nós temos aí genes que vão influenciar na característica dessa mulher ser calva ou não, né? É mais comum a calvície em homens, né? Por quê? Porque se ele tem ele é um produtor ali de testosterona, no caso, o homem, por ele ser mais produtor de testosterona, isso vai ativar esse gene que vai causar a queda de cabelo. No caso, se a mulher apresentar esse gene, ela vai também apresentar essa característica, ou seja, ela continua sendo mulher, isso não influencia na sexualidade dela, mas por ela apresentar essa característica, isso pode fazer com que ela produza mais testosterona do que o normal, e isso cause ali a queda de cabelo dela. Então, essa é um tipo de herança que vai ser influenciada pelo sexo, tá? O homem, por produzir mais, vai acontecer com ele, e a mulher, dependendo da situação, se ela apresentar esse gene, ela vai produzir um pouco mais de testosterona e vai acabar causando aí essa deficiência na queda de cabelo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula sobre a questão dos caracteres, heranças sexuais. Herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciadas pelo sexo, tá? Vamos para a nossa revisão e mais tarde a nossa atividade.